Vou tentar gravar um vídeo rapidinho sobre esse livro, muito impactante e que é um pouco assim difícil de falar sobre ele, porque ele é tão original e tão bonito, tão sensível e ao mesmo tempo tão simples, só que também um livro que é tão interessante tu ir descobrindo ele enquanto tu tá lendo e tu, tipo, ir fazendo essa jornada aos poucos, assim, que eu também não queria falar muito sobre ele, não queria entregar muito, porque eu acho que parte da experiência é entendendo, assim, o que é esse livro e tal. Que é Autobiografia do Vermelho, da Anne Carson. A Anne Carson é uma poeta canadense. E esse livro, ele é assim, uma obra-prima. Real. Muito original e realmente, assim, um livro viciante, e um livro interessante e engraçado e comovente. Tá, mas por quê, né? Como eu falei, a Anne, ela é uma poeta, mas esse não é um livro de poesia tradicional. Então, assim, até tem uma forma como ela chama esse livro, que é A Novel in Verse, aqui na minha edição, que seria tipo um romance em versos. Então, essa é a estrutura desse livro. Ele é um romance no sentido de, tipo, uma história mais tradicional, assim, então, que a gente vai seguir. Mas o formato dessa história é em versos. Mas não só isso, assim, tipo, a estrutura de cada capítulo também é bem específica e diferente e segue, assim, um padrão que a Anne cria. Só que, sei lá, só nessa capa tu vê, assim, vários gêneros misturados, né? Porque, então, ela tá dizendo que é um romance, ela tá dizendo que é versos, então que seria poesia, mas também é uma autobiografia, né? Mas enfim, assim, falando um pouquinho sobre essa história, realmente sem revelar muito, porque eu comprei esse livro sem saber nada sobre ele. Eu achei que seria um livro de poesia tradicional, eu só sabia que esse livro era muito aclamado e tudo mais, mas eu realmente esperava que ia ser, beleza, uma coletânea de poemas. Então, pra mim, foi uma surpresa muito incrível entendendo como ele é e como essa história vai evoluindo. Mas basicamente acontece, assim, em relação ao tema do livro, acontece um mega inception, assim, até chegar no que ela fez. Porque, assim, existe, né, na mitologia grega, os 12 trabalhos de Hércules, que são muito famosos e tudo mais. Beleza. E daí, um desses trabalhos, que se eu não me engano é o nono, envolve o Hércules ir numa ilha e matar um monstro, proprietário de gado, que até acho que no mito original, não sei se é bem um monstro, mas seria tipo uma criatura vermelha. E daí o Hércules chega e mata esse monstro, assim. Beleza, então esse é o nível número 1. Existe a mitologia grega, existe o Hércules, um dos trabalhos do Hércules é matar esse monstro. A segunda camada disso é um poeta grego cria um poema na perspectiva do monstro dessa ilha. Só que aí também, assim, parênteses, tem várias coisas do livro que tu fica em dúvida se é verdade ou não é verdade. Isso é um ponto que eu acho também interessante, assim, porque ela vai nos trazendo tudo isso, tá? Ela vai, no começo, antes de entrar na autobiografia do Vermelho, tem vários apêndices que são bem engraçadinhos, assim, em que ela vai contando tudo isso, tipo, mas de um jeito bem interessante, assim, e bem original. Ela vai nos contando toda essa trajetória até ir pra obra, mas que faz parte da obra. Então, existe esse poeta grego que cria uma obra baseada no ponto de vista do monstro. Como era a vida desse monstro na ilha? Como ele se sentia? Qual era a relação que ele tinha com a família dele? E até que, de repente, do nada, surge o Hércules e assassina ele e ele não entende porquê e tudo mais. Só que esse poeta grego que criou essa perspectiva do monstro se perdeu grande parte do trabalho dele, só tem alguns fragmentos. A Anne Carson traz todos os fragmentos desse poema, mas que também fica meio assim, tá, não, isso não pode ser real, porque um grego daquela época não ia escrever essas coisas, então fica essa meio... É ou não é verdade, mas acho que não é esse o ponto. E daí que a Autobiografia do Vermelho é uma obra também na perspectiva do monstro, Geridon, ou Geridon, não sei como se pronuncia muito bem, mas é o personagem principal da obra, que no mito grego original tem esse nome e tal. Só que modernizada para os dias de hoje, anos 90, em que o monstro é esse monstro vermelho, como está descrito na mitologia grega, só que o Hércules, ao invés de ser um herói que chega do nada, mata o monstro e vai embora, ele é o primeiro grande amor
do Sheridan. São outras mortes que acontecem ali. Ele mata o Sheridan de outras formas, né? Tipo, quebrando o coração dele e tal. E é um romance homoafetivo. O Sheridan também se descobrindo. Só que assim... Nossa, é difícil de explicar o quão incrível é essa autobiografia, essa obra, assim, porque a gente passa a acompanhar a vida desse monstro vermelho, do Sheridan, na família dele. A gente vai entendendo quais são os traumas de infância dele, como ele vai crescendo, e ele é um personagem, assim, muito interessante, muito sensível. É muito bonito, assim, ver as maneiras como ele encontra pra se expressar, e eu acho que também ela vai abordando os temas com muita sensibilidade e realismo. Como, de fato, acontecem os abusos na maioria das casas, como isso evolui, não necessariamente a gente deixar de amar as pessoas que nos abusam. Traz várias nuances bem realistas, assim, de o que seria a infância do Sheridan. E ele crescendo, e daí ele conhece o Hércules, que é esse jovem um pouquinho mais velho, com quem ele descobre a homossexualidade dele. E todo o romance deles, e como vai evoluindo esse romance, e as coisas vão acontecendo, não sei o quê. Toda essa história é muito incrível, é muito linda, assim, muito sensível. E o formato de cada um dos capítulos também é muito legal, assim, porque uma coisa que ela faz é, tipo, cada um dos capítulos poderia ser um poema. Todos têm um título, uma primeira frase em destaque, que de certa forma é a primeira frase do capítulo, mas que também de certa forma resume um pouco assim de onde a gente está partindo com a moral daquele capítulo. E depois vai a história continuando com essas quebras de verso, né? Com essas quebras interessantes assim das frases. Só que a Anne, ela consegue medir muito bem sensibilidade, realismo com humor. Então esse livro, ele é muito engraçado. Assim, ele tem um humor muito, muito bem feito, assim, muito inteligente. E ele também é muito inesperado, porque as cenas em que ela se foca, os momentos em que ela escolhe dar sequência ali na história, são, assim, ela vai pra momentos grandiosos, mas ela também vai pra momentos muito pequenos, muito específicos do dia a dia, mas que tem um simbolismo grande, não são muito óbvios. Então a gente tá ali no meio da história, daqui a pouco tem um capítulo que vai pra uma cena muito pequena, ela também brinca com o tempo, então a gente tá ali seguindo, daí vai pra uma lembrança, daí vai pro futuro, daí vai pra um detalhe da rotina, e tudo vai montando, assim, essa autobiografia desse personagem. E é um livro, assim, que realmente encanta, é um livro muito lindo. Eu nem sei classificar ele, eu não acho que é um livro de poesia, é um romance. Inverso, mas só fala a mesma coisa que ela falou. Mas, tipo, é um livro único. Te faz pensar sobre várias questões. Eu acho que é um livro único também nessa perspectiva do como é criar a nossa identidade, como é essa fase da adolescência, como a gente lida com os primeiros sentimentos que a gente tem, com os nossos primeiros amores, como é começar a se tornar quem é, né? Então, tipo, o que vai construindo a nossa identidade, o que vai construindo a nossa personalidade. E até esse é um lance lindo na história. As formas que esse personagem principal encontra e vai criando sua autobiografia, assim, é muito massa. Mas ele é todo muito bem escrito e engraçado, e os apêndices no começo da história, e os formatos, as escolhas que ela faz são todas, tipo, muito interessantes, assim. É um livro bem especial, bem, bem especial, e acho que é isso, assim. Não sei mais o que falar. Autobiografia do Vermelho, da Anne Carson.